à guarda do túmulo. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os sumos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos, dizendo: Senhor, fomos lembrados de que aquele enganador ainda vivo disse: depois de 3 dias ressuscito. Portanto, ordena que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e o roubem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. O último engano será pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: tendes uma guarda, ide, guardai-o como sabeis fazê-lo. Indo, guardaram o sepulcro, selando a pedra com a guarda. Você não precisa preocupar em entender ou preocupar em dar qualquer direção para esse trabalho. O medo. A gente só busca controlar porque tem medo, muito medo. E esse texto de hoje fala exatamente disso: controle e medo. Os sumos sacerdotes, eles conseguiram cumprir o que eles queriam. Eles queriam calar Jesus. Eles queriam parar Jesus, que não se submetia às leis institucionais que eles estavam no comando. E eles conseguiram. O que movia era o medo. O medo do que aconteceria se as pessoas acreditassem naquele homem. O que aconteceria se as pessoas se libertassem do medo. Que aconteceria se as pessoas não mais os levassem a sério? O que aconteceria se suas certezas fossem questionadas? Aquilo, Jesus, era visto como uma ameaça às estruturas, às velhas estruturas que estavam sendo abaladas. Estruturas são raízes de controle. Todos nós temos essas estruturas institucionalizadas aqui dentro, do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é de Deus, do que não é de Deus, do que me faz bem, do que me faz mal. E muitas delas são instituídas, elas não passam ainda pela verdade vivida. É apenas uma crença instituída, é apenas uma raiz de controle.
é apenas uma estrutura de defesa tentando nos proteger de uma dor imaginária. Estruturas de defesa tentando nos proteger de dores imaginárias. A dor de ser abandonado, a dor de ser esquecido, a dor de não ser reconhecido, a dor de não ser amado. Dores infantis, traumas antigos, que merecem respeito e cuidado. Mas quando elas não são vistas e cuidadas, elas se transformam em raízes de controle, em estruturas de defesa. E toda essa instituição começa a se movimentar para poder proteger esses lugares que têm medo, que sentem frágeis. Então, mesmo tendo calado aquela voz, eles perceberam que as ideias dele não podiam ser caladas. E eles sentiram mais uma vez o medo das ideias continuarem vivas, medo de se propagar a força de um caminho que eles tentaram calar a todo custo. Então eles foram lá pedir, movidos por essas raízes de controle, eles foram pedir ajuda para poder tentar impedir que o que ele prometeu aconteça. Tentar impedir que essas ideias ganhem força. Tentar impedir o movimento do novo chegar. É isso que essas raízes de controle fazem desesperadamente. Tentam impedir o movimento do novo. Jesus é o novo. Jesus representa o novo em nossa vida. O Evangelho, ele é chamado a Boa Nova. Uma boa notícia, uma novidade. E nós temos muito medo das novidades, porque elas podem abalar as velhas estruturas. Por mais que a gente esteja infeliz nelas, ainda assim, nelas nós encontramos algum tipo de conveniência, algum tipo de pseudo-segurança e de comodismo. Uma insatisfação conhecida, às vezes é mais confortável do que nos entregarmos ao novo, desconhecido. Porque esse novo vai sempre evocar em nós os nossos medos. E se não der? E se eu perder? E se não for melhor? Melhor deixar assim, do jeito que está. A gente se identifica com essa ideia, por exemplo, de que eu só vou poder ficar bem se eu for o que eu não sou. Que eu só vou poder ficar bem, em paz, se eu estiver fazendo o que eu não estou fazendo. Que eu só vou poder ficar bem se eu souber o que eu não sei. Essas crenças são sepulcros que nos mantêm prisioneiros do medo. A identificação com esse próprio corpo já é um sepulcro. E os mestres falam que essa
é o último grau da liberdade. A gente entender que nós não somos esse corpo. Esse corpo, ele é o palco das experiências humanas que a gente está aqui cuidando, acompanhando. Mas a nossa identidade não se resume a esse corpo. A nossa identidade não se resume a esse papel social que a gente desempenha. A identificação com tudo isso cria medo de perder isso. Na palestra número 149, que a gente acabou de narrar e colocou lá no canal do YouTube, para quem não conhece, esse é o trabalho do Patchwork. E no canal do YouTube tem um canal que chama Patchwork MG, que a gente é responsável por cuidar desse canal. E eu coloco lá algumas narrações. E ontem eu pus a narração da palestra número 149, onde o guia fala desse impulso cósmico de evolução. E ele diz que nós, na nossa essência, sentimos e somos movidos por um impulso cósmico de unicidade, de união. E as dores começam na medida que a gente resiste a esses impulsos. E ele diz que se a gente pudesse simplesmente ceder a essa força, a gente experimentaria puro prazer. Porque vida é prazer. Mas aceitar, se entregar a esses impulsos tão orgânicos, tão instintivos, tão íntimos, ainda é muito ameaçador. E a maior ameaça é que esses impulsos podem nos levar a uma forma de expressão que a gente não se reconheça. É nos levar a experimentar a perda da nossa atual identidade. E isso é sentido por esse ego como uma morte. E a partir daí a gente resiste. Então, quanto mais tiver uma identificação com os nossos papéis, mais ameaçador vai ser esse impulso que nos move a transcender todos esses papéis humanos e nos identificarmos apenas com essa pura corrente de amor que nós somos. Veja como eu ouvi isso, eu sou uma pura corrente de amor e paz. Uma pura expressão de amor, poder criativo e paz. Se não houver resistência, eu posso permitir que essas forças de amor e paz se expressem através de mim.